Vamos ao nosso tema. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a matança no Irã, palavras dele, essa matança, segundo Donald, acabou e que ele, de novo, palavras dele, vai esperar antes de tomar qualquer decisão sobre ações militares naquela área. Enquanto isso, funcionários americanos foram solicitados com certa urgência a sair da principal base americana no Oriente Médio, no Catar. Reportagem de Mariana Giangiacomo. No Salão Oval, Trump voltou a demonstrar apoio aos manifestantes no Irã e disse que teve ótimas notícias de pessoas ligadas ao tema. We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. O regime do Irã tinha marcado para esta quarta-feira a execução do manifestante Erfan Soltani, de 26 anos. Mas, segundo a instituição de direitos humanos Rengol, adiou a medida diante da forte repercussão negativa sobre a decisão. Mais cedo, a Suprema Corte iraniana afirmou que seria necessário iniciar as punições de detidos nos protestos rapidamente, ou elas não teriam o mesmo impacto ou eficiência. ولی اونی که الان مستقیم از من و شما انتظار دارن، از من و شما و سپاه و فراجا انتظار دارن، انتظار به حقی هم هستش اینه که یک این افرادی که واقعا آدم سر بریدن، آدم سوزوندن، به آتیش کشیدن، خب ما اگر میخوایم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم، یک به موقع انجام بدیم. Mais de 2.400 pessoas foram mortas pelo regime, enquanto outras 18.000 foram presas desde que os protestos começaram. A repressão do governo também é digital, com uma restrição quase total do acesso à internet e de ligações para o exterior. De acordo com a empresa de cibersegurança NetBlocks, a conectividade de rede do Irã caiu quase a zero desde a noite do dia 8 de janeiro. Com isso, se tornou mais difícil de organizar e registrar os protestos. No dia 8, o Instituto para o Estudo da Guerra registrou 156 manifestações distribuídas ao longo de 27 províncias. Na última terça-feira, o número caiu para 7 atos em 6 províncias. Os Estados Unidos também retiraram diversos funcionários com urgência da principal base americana no Oriente Médio, localizada no Catar. Trump acredita que precisa tomar uma ação decisiva contra o regime iraniano e a Casa Branca não descarta ataques diretos contra o país. Pouco depois de a informação vir a público, o governo catarí disse que está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança de cidadãos e residentes. O governo americano trata a retirada dos funcionários como uma precaução. Isso porque o local já foi alvo de ataques em junho de 2025, depois que os Estados Unidos atingiram instalações nucleares do Irã. O regime dos ayatolás afirmou que vai retaliar caso os Estados Unidos tomem uma decisão militar. Forte aliada do Irã, a Rússia voltou a criticar as ameaças de Trump. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que os americanos não são confiáveis e zombou da força global do país. Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентные позиции Соединенных Штатов последовательно ухудшаются. Esse é um desafio interessante que o Lavrov julga. Quem é que está se enfraquecendo mais onde, do ponto de vista da competição geopolítica? Eu queria, nesse momento, ainda antes de passar a palavra a você, Muna, apresentar Roberto Wilbel, professor de Relações Internacionais da SPM, que se junta a nós aqui na roda. Roberto, igualmente, obrigado, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Muna, vamos lá então. Parece se confirmar o que especialmente analistas israelenses estavam colocando. Israel tem uma tradicional, eu estou falando com certa ironia, dedicação ao Irã como seu principal inimigo e adversário, estuda aquele país profundamente, e alguns especialistas israelenses que vieram a público nos últimos dias tinham como cenário principal este de agora. O regime mata um monte de gente, não recua em nada e
consegue ir tocando como está tocando. Até quando, Muna, você se arriscaria? Olha, essa região é muito imprevisível. Aí eu faço coro a você, né, quando você diz que os israelenses acompanham com lupa o Irã, a recíproca também é a mesma, né? O que eu posso dizer, esse conflito, essa situação, né, essas manifestações no Irã de hoje, elas são muito atípicas no sentido da repercussão que estão tendo, né? Essas manifestações, elas têm aconteceram em 2009, né, a Revolução Verde, depois em 2022, com a morte, né, a prisão e a morte da Mahsa Amini, e agora. Sendo que agora, muitos analistas também estão dizendo que essas manifestações se aproximam das de 1979, quando houve a Revolução Islâmica. Então, é um outro contexto de 2022. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que a adesão, o motivo é outro, né? Então, agora, em 26, 25, 26, as manifestações começaram por uma questão econômica. A hiperinflação, os preços dos alimentos subindo, embora não haja desabastecimento, crise hídrica, crise energética, os ayatollahs, né, a gente fala o clero, né, o governo iraniano, indo com tudo, com muita repressão, apontando, inclusive, que isso pode ter interferência externa. E aí começa a acontecer um outro fenômeno também, uma outra relação, que a população a favor do regime começa a ir para as ruas. Porque o que está acontecendo? O regime ele não está enfraquecido, no sentido de que a estrutura de poder do Irã é uma estrutura muito diferente, por exemplo, do caso da Venezuela. Você não vai depor só, por exemplo, o líder supremo. A estrutura iraniana, você tem, são várias instâncias dentro do poder, são vários, como assim, sendo didática, mini-estados. Então, você tem a Guarda Revolucionária, você tem a polícia, você tem o Conselho Revolucionário, você tem a Guarda Moral. Então, é uma estrutura muito bem amarrada e que contempla tanto a elite política quanto a elite militar, né, quanto os militares. E hoje, mais ainda, não há uma liderança firme, interna, de oposição, que organize a oposição do regime, ao regime. Uma oposição que a gente possa dizer, é esse grupo que vai assumir. Muna, deixa eu examinar esse aspecto que você levanta, que ele é o aspecto clássico quando a gente trata de regimes fechados, com um alto grau de disposição de reprimir a própria população, regimes que se estabeleceram com uma grande coesão ideológica num determinado momento da sua trajetória e depois se veem desprezados, detestados, odiados pela população, mas como você mesmo acabou de assinalar, mantém um aparato repressivo absolutamente sob comando e controle, até que cai. Até que cai. Você tem a sua experiência pessoal lá, Eduardo Gradiloni, foi embaixador do Brasil no Irã, você se ocupa do assunto profissionalmente. Como é que você avalia os fundamentos do regime iraniano em função da sua capacidade de sobrevivência? Bom, desde a minha chegada ao Irã em setembro de 2023, você já começa a ter um sentimento de que alguma coisa vai acontecer, porque você sai às ruas e ouve de todos os segmentos da sociedade iraniana insatisfações com relação ao governo. Você vai para cidades turísticas, você vai para cidades religiosas, você vai para os bairros afastados, nos restaurantes, você sente que os comentários são mais ou menos consensuais, no sentido de que a população não gosta dos ayatollahs, não gosta das opressões, de modo que alguma coisa paira no ar de que vai estourar a qualquer momento. E, de repente, agora, por todos esses motivos que acabaram de ser mencionados,
pareceu que a situação chegou nesse ponto de ser o momento de alguma coisa acontecer. O Irã enfraquecido externamente, enfraquecido internamente, não só pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos, mas também por todos esses problemas econômicos. Você teve agora o estopim das revoltas no bazar com os comerciantes, de modo que tudo indicava que hoje, com a execução do garoto de 26 anos, talvez acontecesse o estopim para algum tipo de intervenção que pudesse levar a alguma mudança do governo. Bom, felizmente isso não aconteceu, porque se há alguma coisa que pode reverter essa situação de praticamente consenso contra o governo, é uma invasão externa. E acho que esse risco foi ponderado e há uma chance agora de haver algum tipo de canal de entendimento que faça com que todo o potencial de possibilidades de entendimento com o Irã seja implementado, porque a minha experiência durante meu tempo de embaixador no Irã foi presenciar várias oportunidades de entendimento com o Irã que foram perdidas por intransigência de uma das partes. Oportunidades perdidas por intransigência de algumas das partes, é o que você acabou de dizer, Eduardo. Um aspecto importante, eu vou passar a palavra a você, Roberto Wilbel, qual o cálculo político estratégico americano em relação à situação do Irã? Aparentemente, o Trump fez a coisa certa, ou seja, não fez nada. Exato, Miriam. Essa é a fotografia, eu diria, do momento que nós temos hoje nos Estados Unidos. Os principais jornais norte-americanos noticiaram isso ao longo do dia, a grande expectativa de que talvez os Estados Unidos tivessem algum tipo de incursão, não igual ao que nós vimos na Venezuela, porque eu concordo com a professora, a situação da Venezuela não é a mesma do Irã, mas a estratégia que o presidente Trump tem utilizado é de uma pressão por meio das redes sociais, evidentemente, né, colocando mais combustível nas manifestações, prometendo essa ajuda, né, nas últimas 48 horas, praticamente, se colocando como um interlocutor, digamos assim, no Ocidente, em apoio aos manifestantes, mas na prática nós não vimos isso, vimos apenas aquele anúncio de sanções, né, tarifas com relação aos países que negociam com o Irã. Então, os Estados Unidos adotam essa estrutura, eu diria até muito realista em termos de relações internacionais, de uma pressão por meio da narrativa, de uma pressão, de uma promessa de ajuda, espera um movimento do regime dos ayatollahs, e agora existe essa expectativa se de fato os Estados Unidos vai dobrar a aposta, talvez, né, para evitar que aconteça o que aconteceu no ano passado, na chamada Guerra dos 12 Dias, né? É uma crise que eu concordo com os demais, que se coloca hoje no cenário no Irã, na qual ela tem um precedente econômico, mas também tem uma questão política que eu acho que é importante, ou melhor dizendo, geopolítica. O Irã hoje tem os seus braços praticamente enfraquecidos ou, né, inoperantes, né? Começar pelo Hamas, pelo Hezbollah, os Houthis. Então, tem a própria Guerra dos 12 Dias no ano passado, que enfraquece o regime. Isso traz um questionamento da sua legitimidade e, obviamente, os Estados Unidos observa isso. O que me chama a atenção, né, a questão, é o papel que os Estados Unidos têm hoje, né, de dar uma certa legitimidade a quem iria assumir, quem poderia substituir, digamos assim, o regime. A própria monarquia me chama a atenção, né? Se no ano passado esse movimento da monarquia, de um retorno à monarquia ao Irã era muito tímido, era tratado até como se fosse algo improvável, hoje uma das vozes que tem também colocado esse combustível nas manifestações, tem um certo respaldo por parte do Ocidente, é justamente o filho do último Shah, né? Do último monarca do Irã, que tem se colocado como uma voz de liderança e pressionado que as pessoas continuem às ruas.
Você, Muna, se referiu a um aspecto evidente hoje, quando a gente observa a amplitude e em determinado ponto também, Muna, a ferocidade dos choques de rua em todo o Irã. O pouco que a gente tem de informação de lá confiável é que os que se engajaram em algumas manifestações realmente se engajaram em manifestações de grande porte e grande violência, que é, claro, provocada pela imensa repressão do governo. Esse governo só se mantém pela repressão. Agora, quando a gente considera fatores políticos no Irã como esses aos quais o Roberto acabou de se referir, que é a capacidade ou não que um integrante da deposta monarquia, há quase 50 anos atrás, ainda hoje tem, isso é para ser levado até que ponto? Olha, eu confesso que eu não vejo essa liderança. Quer dizer, na diáspora, o herdeiro da monarquia, né, o Reza Pahlavi, ele tem uma voz na diáspora, ele representa um grupo da diáspora, inclusive essa diáspora não é unânime em relação a ele, e dentro do Irã também, muitos veem, né, como um playboy, ele praticamente não tem muita credibilidade dentro do Irã, então eu não consigo, tem um grupo, sim, um grupo pequeno, o Ocidente também, parte do Ocidente também pode considerá-lo, pode apoiá-lo até um determinado momento, sobretudo ele estaria mais à disposição dos Estados Unidos, mas eu acho que dentro do Irã ele não teria esse apelo popular, porque muita gente ainda tem visto, embora 70% da população iraniana seja formada por jovens, mas o regime fez um trabalho de mostrar o tempo todo, então há museus, há livros que falam sobre a repressão que foi a monarquia Pahlavi, né? A gente não pode esquecer que a SAVAK, que era a polícia secreta do Shah, era tão repressora quanto o atual regime. Então, trazer esse herdeiro de volta a esse poder, ele viveu a maior parte da sua vida no exílio, inclusive, são quase 50 anos de revolução, 40 e poucos anos, então 45 anos de revolução, ele praticamente viveu boa parte da sua vida fora, então ele não tem nem conhece tanto, né, o Irã contemporâneo. E dentro do Irã eu tenho contato, às vezes, agora eu não estou tendo por causa da situação, mas com professores de algumas universidades iranianas, e eles dizem assim, eles sempre falaram, né, que é risível a pretensão dele. Então eu, pessoalmente, diante dessas conversas e de observações minhas de dentro do Irã, eu não vejo que ele teria essa voz de unidade, porque agora, caso, né, a longo prazo, o governo, eu vejo também o regime cair a médio e longo prazo, não é uma coisa tão imediata, ele vai continuar resiliente por todo um histórico, até quanto mais o Trump ameaça invadir, mais vozes contrárias, né, ao ataque americano, ou seja, vozes que vão apoiar o governo, porque o iraniano também tem um perfil de um nacionalismo muito forte, um orgulho do seu passado persa. Então, isso pode dar um tempo de sobrevida para esse regime, na medida em que não há uma oposição, um líder de oposição que unifique o país. Eduardo, se a gente considerar a situação atual, em função, inclusive, da reportagem que a gente exibiu da nossa correspondente em Washington, da Mariana Giangiacomo, e como que a Rússia se manifesta em relação à capacidade / incapacidade americana de influir nos acontecimentos lá, há um entorno do Irã, que é, do ponto de vista geopolítico, um dos mais delicados e sensíveis pela posição geográfica do país, mas pela enorme importância do Irã na questão religiosa no Oriente Médio e, sobretudo, hoje na questão geoeconômica, de fornecimento de energia para a China e de envolvimento em favor da Rússia na guerra na Ucrânia. Os grandes aliados do Irã, pelo seu lado, do ponto de vista tácito, objetivo, factual, estão na capacidade de fazer o quê? Eu estou falando de China e Rússia.
Bom, o Irã está no meio de um tabuleiro do Oriente Médio que todas essas forças se interconectam, se influenciam mutuamente. O que acontece hoje, por isso que é uma situação muito especial, é que as diversas situações externa, interna, econômica, geopolítica, e inclusive a atenção que a Rússia tem que dar à Ucrânia e também a cautela da China em não criar nenhum tipo de problema maior, fazem com que haja uma espécie de impasse e uma cautela tanto da Rússia como da China de passarem a algo mais concreto além da retórica, o que faz com que uma intervenção americana seja mais plausível hoje do que já foi em outras circunstâncias. Ao mesmo tempo, essa intervenção teria que ser feita de uma maneira a não criar justamente aquilo que eu mencionei, que seria o antagonismo das forças que hoje favoreceriam uma intervenção. Teria que ser uma intervenção, mas não nesse sentido de intervenção, uma espécie de influência no sentido de favorecer as partes moderadas. Qual é a parte moderada mais, digamos, oficial do Irã? O próprio presidente e o seu entorno. Infelizmente, o presidente não recebeu apoio que poderia ter recebido em todas as aberturas que fez para melhor relacionamento com os Estados Unidos, com os países do Ocidente, maior liberdade em relação aos costumes, por exemplo. Ele sempre teve essa posição de favorecer a liberdade total das mulheres usarem o que quiserem, e outras pautas mais sociais que, se pudessem ter sido mais incentivadas por outras potências, talvez pudessem ter aberto canais para algum tipo de negociação que pudesse ter evitado esse tipo de situação mais crítica de hoje. Eu acho difícil que tanto a Rússia quanto a China possam ter uma atitude mais proativa em relação ao que está acontecendo. As potências do Golfo acabaram de se manifestar também contra uma intervenção armada que pudesse desestabilizar a situação no Oriente Médio, que já é mais do que instável, de modo que hoje nós estamos nesse compasso de espera, graças a Deus, com essa pausa, com essas últimas declarações do presidente Trump, que adiam qualquer coisa, pelo menos por algumas horas. Eu tenho ainda 2 minutos, Roberto, passo para você a palavra de encerramento aqui nesse segmento. E o silêncio dos BRICS? Silêncio esperado, né, William? Porque você tem posicionamentos antagônicos dentro do bloco, né? Países que têm uma relação, até eu diria, um pouco conturbada, ou que questionam os movimentos do Irã. É um silêncio que não surpreende, né, e que coloca de novo em questionamento qual é o papel dos BRICS hoje no âmbito desse sistema multilateral, né? Chama atenção, fazendo coro, a nota do Brasil, uma nota muito tímida, né, em comparação a outros fatos, a outros acontecimentos, e tardia, né, se comparada a de outras nações, inclusive do próprio BRICS. Se a gente olha, por exemplo, o posicionamento da própria Índia, por exemplo, então os BRICS me parecem mais como um mecanismo, um fórum, né, para se debater tudo, mas não necessariamente chegaram a um consenso, muito menos no âmbito de uma crise ou de um cenário de uma tensão como esse que nós estamos vendo agora no Irã. Só para finalizar aqui o ponto, né, o interessante é o Brasil observar, né, o que recentemente aconteceu na Venezuela é um caminho no qual, em algum momento da nossa diplomacia, nós temos que tomar posições mais explícitas, mais claras, nesse redesenho hoje do sistema internacional, e essa divisão que temos praticamente entre 3 grandes potências. Então, não há a possibilidade de pensar
em acontecendo uma mudança de regime no Irã, um posicionamento que permita esse trânsito de apoio ao regime ou de condenação de ações pontuais. Os posicionamentos deverão ser mais explícitos, como a Venezuela vai exigir mais adiante.